Chamo-me Nuno Silva, tenho 48 anos e sou responsável pela Rua 80, que é um programa de rádio que acontece na Rádio Universitária às quintas-feiras e depois tem a retransmissão garantida às terças-feiras à 1h da madrugada, sendo que o podcast da Rua 80 está disponível nos canais próprios nas redes sociais da Rua 80 durante 15 dias. Portanto, essa edição pode sempre recuperá-la. Para além disso, tenho uma vida toda ligada à rádio, como hobby e, portanto, com quase 32 anos de rádio, o que é uma paixão verdadeiramente fantástica. Não, a Rua 80 não foi, de facto, o primeiro projeto que eu tive aqui na Rádio Universitária do Algarve. Eu bati à porta algures em 2009 e, portanto, estava a vir morar aqui para Faro, já morava nessa altura. Eu tinha feito rádio em Portimão, na Rádio Barlavento e também na Rádio Costa de Ouro. E, portanto, um dia decidi bater aqui à porta da Rádio Universidade do Algarve, a tentar a minha sorte, porque sempre foi um bichinho da rádio que eu sempre tive e, portanto, sempre quis fazer rádio. Comecei aos 16 anos, em 1990, e, portanto, quem estava cá, na altura, o Pedro Duarte era o diretor, portanto, e os colegas, receberam-me de braços abertos e fui, pouco a pouco, participando na rua, em emissões de continuidade, e, portanto, não foi o primeiro projeto, portanto, não foi entrar logo com um programa aqui na Rádio Universitária do Algarve. A ideia da Rua 80, ela nasce um bocadinho com um culpado. E esse culpado a quem lhe agradeço, um bom culpado. Um culpado a quem eu agradeço, que era o Pedro Gonçalves, naquela altura. Ele tinha um programa chamado Ferro Velho. E, portanto, naquela altura, ele terminou o programa e o facto de ele terminar o programa foi também com o intuito de me dar essa oportunidade de eu poder dinamizar e propor à direção de programas, portanto, um programa que tivesse um espírito de oldies, de alguma forma de música antiga, dos anos 80, e, portanto, foi essa a proposta que eu apresentei à direção de programas e que foi aceita. E é eis a Rua 80 que nasce com dois nomes que facilmente, por bom senso, nós conseguimos perceber como é que se chega lá. A Rua de Rádio Universidade do Algarve e 80, dos anos 80, e, portanto, foi aceito e começámos a 13 de janeiro de 2011 a fazer a primeira edição e pronto, e cá estamos nós, 11 anos depois, com este programa. E, portanto, é eis a razão que nasce a Rua 80, de salvaguardar esta ideia que também é muito importante para quem conhece a rua, porque, de facto, a rua é feita de dois momentos, particularmente, um momento de continuidade, de emissões de continuidade, mas depois um momento em que há um conjunto de malucos, de bons malucos, nos quais eu me incluo, que de alguma forma estão cá para trazer um bocadinho de si, das suas raízes, dos seus gostos. Temos músicas, já tivemos programas de reggae, de jazz, de música clássica, de música de intervenção, de rock, e também, obviamente, fazia falta este toque dos anos 80 e eis a razão do nascimento da Rua 80. Não estamos a falar de moda, embora nós saibamos perfeitamente que os anos 80 não vão passar de moda. E, portanto, ainda há pouco tempo, numa entrevista à Rua, no aniversário, estávamos a discutir o ser-se fundamentalista dos anos 60, dos anos 70, dos anos 90, enfim. Eu seguramente gosto muito dos anos 80, sempre me identifiquei muito com eles, mas isso não faz de mim um fundamentalista a dizer que só naquela altura é que havia boa música e, portanto, que a boa música está espalhada por todas as décadas. E a década dos anos 80 tem uma magia própria. Para já foi na década em que eu cresci, portanto, em que fui tomando conhecimento dos meus gostos musicais e, portanto, apurando aquilo que eu gostava de ouvir. Tem um efeito mágico da mundialização, do crescimento das tecnologias.
hoje rudimentares, mas naquela altura verdadeiramente espetaculares, e portanto faz essa questão mágica de estar sempre na ordem do dia. Depois, os autores e os intérpretes da altura, muitos deles ainda continuam com carreiras bem vivas, e também os novos intervenientes da música têm feito um bom papel, que é recuperar, através de novos sons, de novas vozes, as músicas dos anos 80. Portanto, não há uma moda, há sim uma identificação muito grande com os anos 80. Há pouco falei da evolução do mundo digital, e da década de 80 foi muito marcada por isso, mas já que me perguntas precisamente sobre a evolução da rádio, ela convém dizer, portanto, que eu posso me salvaguardar e basear na minha própria experiência. A rádio tal qual eu a conheci, a Rádio Barlavento em 1990, e a maneira de fazer rádio, aliás, tudo aquilo que está aqui por trás de mim também é uma prova viva disso mesmo, marca uma certa diferença. Eu começo a trabalhar com vinil, começo a trabalhar com cassetes, ainda naquela altura, e portanto, depois apareceu o minidisc, depois apareceu o compact disc, o CD, atualmente estamos a trabalhar com MP3, e portanto, mas há uma coisa que, independentemente de toda esta transformação, com as redes sociais neste momento também, onde este vídeo vai parar certamente, portanto, a terem um papel fundamental. Mas há uma coisa que nós podemos assegurar, que é uma conversa que é tida muitas vezes, e que se perspectiva sobre a morte da rádio. Não, a rádio não vai morrer. E, portanto, a rádio, quanto muito, reinventa-se muitas vezes, e tem-se reinventado muitas vezes. E, portanto, a própria evolução da rádio é uma evolução fantástica nesta perspectiva de podermos trabalhar vários meios, vários canais, vários tipos de tecnologia, embora eu conte sempre a mesma história fantástica, que é: eu comecei a fazer rádio com uma caixa de papelão onde iam uns discos, carregadíssimo, e hoje em dia basta trazer um computador com MP3 e, portanto, com uma coisinha assim, tu consegues fazer um programa de rádio. E, portanto, esta transformação, esta maneira mais ligeira, não é? De se fazerem as coisas, naturalmente faz toda a diferença. Mas volto a dizer, a frase que eu acho que é fundamental é que a rádio não morre. Portanto, não vai morrer, ela reinventa-se. Sim, acho que sim. Sabem que uma das minhas falhas, mas não há tempo para tudo, mas que eu assumo, é que a Rua 80 podia ser muito mais. E, portanto, não é por uma questão de não querer, é muitas vezes por não ter tempo, devido às umas das outras funções, particularmente com a de formador, que encaixa muito neste horário aqui da Rua 80. E que muitas vezes me impede de fazer aquilo que eu verdadeiramente gosto, que é de ter mais emissões ao vivo, precisamente aqui, onde estamos a gravar aqui esta entrevista. Mas o que é facto é que a Rua 80 poderia ir mais longe, não só no seu espaço daquela hora que tem na rádio, das suas rubricas e de mais parcerias, e até de entrevistas com algumas das personalidades da época, que também sempre foi um sonho meu aqui para a Rua 80, mas eu acho que a Rua 80 já saltou lá para fora com a minha versão de DJ, não é? E, portanto, mas também podia facilmente sair destas quatro paredes e encarnar um espírito de música ao vivo em alguns locais, e de trabalharmos esta marca Rua 80, e quem sabe se o futuro não é isso mesmo, não nos traz isso mesmo, portanto, um exteriorizar da ideia do Rua 80, do conceito Rua 80 para a rua. Portanto, quem sabe. A mensagem que eu tenho para todos vocês que gostam da Rua 80 é uma mensagem de profundo agradecimento. E, portanto, estou-vos agradecido. Fazer um trabalho, um programa de autor dá muito trabalho. Não estou aqui a gabar nem a pedir agradecimentos. Não é isso o meu espírito. É um espírito construtivo de quem produz alguma coisa para a comunidade, mas obviamente significa, e todos os que têm programas de autor sabem, que implica trabalho, que implica rigor, que implica entrega e dedicação. E, portanto, a Rua 80 dá trabalho a fazer, mas é um trabalho que é largamente compensado pelos feedbacks, pelos gostos, pelos acompanhamentos
que vocês fazem. Portanto, a palavra que eu tenho para todos os ouvintes da Rua 80, da Rua, da Rádio Universidade do Algarve e da Rua 80 em particular, é uma palavra de agradecimento. Assim como não podia deixar esta entrevista sem dar um abraço enorme a todas as pessoas que fazem parte da Rua, que a ouvem e que estão por trás dos bastidores ou que estão nos bastidores da Rua, desde a direção de programas, desde os proprietários da Rua, passando pelos meus colegas, passando por todas as pessoas que já colaboraram como funcionários, como colaboradores na Rua. A Rua é um projeto bastante interessante, diferente, complementar, diversificado. E, portanto, a mensagem não é só para os ouvintes da Rua, é para todos vocês. Agradeço-vos imenso.